Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início, ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, porque na quinzena passada a gente só fez uma avaliação diagnóstica, certo? Mas nessa avaliação diagnóstica eu tratei algumas questões com vocês sobre tipos de triângulos. Por que eu tratei com vocês sobre tipos de triângulo? Porque o nosso primeiro conteúdo é justamente trigonometria, resolução de triângulos quaisquer. É muito importante que vocês saibam identificar os tipos de triângulos para poder compreender o conteúdo, certo? Então, antes da gente iniciar, eu vou dar uma revisada sobre os tipos de triângulos. E, no mais, a gente vai trabalhar mais com os tipos de triângulos em relação aos seus ângulos, certo? Que não deixa também de trabalhar em relação aos seus lados. Então, pessoal, vai existir tipos de triângulos, certo? Em relação aos lados e em relação aos ângulos, certo? Em relação aos lados, vai existir três tipos de triângulo, que é o equilátero, certo? Como é esse triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele vai ter três medidas iguais, ou seja, ele vai ter os três lados iguais. Um exemplo, se esse lado vale 2 centímetros, esse lado vale 2 centímetros e esse lado também vale 2 centímetros. Se o triângulo ele tem os três lados iguais, consequente, ele vai ter também os três ângulos iguais, certo? O segundo triângulo é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele vai ter três lados diferentes, certo? Um exemplo, esse lado vale 2 centímetros, esse lado vale 4 centímetros e esse lado vale 3 centímetros. Se ele tem os três lados diferentes, significa que ele vai ter os três ângulos também diferentes. E o último triângulo em relação aos seus lados é o triângulo isósceles, certo? O triângulo isósceles, ele vai ter dois lados iguais e um diferente. Esse lado vai ser igual a esse e esse aqui vai ser diferente. Por exemplo, esse lado vale 4 centímetros, esse lado vale 4 centímetros e esse lado, por exemplo, vale 2 centímetros. Se ele tem dois lados iguais e um diferente, significa que que ele vai ter dois ângulos iguais e um diferente, certo? Então, esse ângulo vai ser igual a esse e esse aqui vai ser diferente. E lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser igual a quanto? A 180 graus. Pronto, em relação aos lados, nós temos o isósceles, o escaleno e nós temos o equilátero. Vamos ver agora em relação aos ângulos. Também eu vou ter três. E o mais famoso, que é muito popular, é o retângulo. Por que ele é chamado de retângulo? Porque, pessoal, ele vai ter aqui, ó, um ângulo reto de 90 graus. Então, esse ângulo reto aqui, ó, ele vale 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. O próximo triângulo é o triângulo acutângulo, certo? Por que ele recebe esse nome? Ele é acutângulo porque ele vai ter três ângulos menores que 90 graus. Ele vai ter três ângulos menores que 90 graus. Menores que 90 graus. Imagine que esse ângulo daqui seja, por exemplo, 50 graus. Esse daqui seja 60. Aí, 50 mais 60 vai dar 110. 110 para 180, eu vou ter 70. Então, esse daqui seja igual a 70. Sendo que a soma dos três tem que dar 180. Então, o triângulo acutângulo, ele vai ter três ângulos menores que 90 graus. E, para finalizar, nós temos o triângulo obtusângulo, certo? O triângulo obtusângulo recebe esse nome por quê? Porque ele vai ter um ângulo maior
que 90 graus, certo? Um exemplo, esse ângulo daqui, ó, vamos imaginar que esse ângulo seja 120, ele é maior que 90. Aí, esse daqui vai ser quanto? Esse aqui vai ser quanto para completar 180? Então, esse daqui, por exemplo, pode ser 40, né? 120 mais 40 vai dar 160. Aí, 160 para 180, falta 20. Então, esse daqui pode ser 20 graus, certo? Então, em relação aos ângulos, nós temos o obtusângulo, porque ele vai ter um ângulo maior que 90. Nós vamos ter o acutângulo, que ele vai ter 3 ângulos menores que 90. E nós vamos ter o retângulo, ele vai ter exatamente um ângulo de 90. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar esses 3 triângulos aqui. O retângulo, o acutângulo e o obtusângulo, para a gente compreender bem o nosso conteúdo, tá certo? Em relação aos lados, nós temos 3, e em relação aos ângulos também nós temos 3. Bom, como eu já falei para vocês, o nosso conteúdo é trigonometria, resolução de triângulos quaisquer. Ou seja, só que antes a gente vai dar uma revisão sobre o teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas ou relações trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Vamos ver aqui sobre o teorema de Pitágoras. Onde é que eu vou aplicar o famoso teorema de Pitágoras? Eu só posso aplicar o teorema de Pitágoras, pessoal, em um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo reto aqui, ó, de 90, certo? Eu vou ter mais 2 ângulos aqui, que a soma dos 3 vai dar 180. Então, quando é que eu vou aplicar esse teorema de Pitágoras? Eu aplico esse teorema de Pitágoras para calcular um lado, o terceiro lado do triângulo, certo? Eu vou conhecer, por exemplo, o lado B e o lado C, e quero calcular o lado A. Então, quando eu tenho 2 lados, quero calcular o terceiro, eu vou aplicar esse teorema de Pitágoras. Por que eu vou aplicar esse teorema de Pitágoras? E o que é que diz esse teorema de Pitágoras? Primeiro, vamos conhecer aqui, ó. No triângulo retângulo, nós temos 3 lados, ou em qualquer outro triângulo. Então, eu vou chamar esse lado de A, esse B e esse C. Esse lado de A, normalmente a gente chama de hipotenusa. A gente chama de hipotenusa. Esse lado B a gente chama ele de cateto, e esse lado C também a gente chama ele de cateto. Aí o teorema de Pitágoras diz que o valor da hipotenusa elevado ao quadrado vai ser igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Ou seja, se eu pegar esses 2 catetos, elevar ao quadrado e somar o resultado, o valor vai dar o valor da hipotenusa elevado ao quadrado. Então, os 2 catetos somados, primeiro elevado ao quadrado, depois somado, vai dar o valor da hipotenusa elevado ao quadrado, certo? Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras em relação aos lados do triângulo, certo? E esse teorema de Pitágoras, ele é aplicado só no triângulo retângulo. E quando é que eu vou aplicar ele? Quando eu tenho 2 lados e quero calcular o terceiro lado, certo? Se eu tenho a hipotenusa e esse cateto, eu vou aplicar para calcular esse cateto. Se eu tenho esse cateto e tenho esse, eu vou aplicar para calcular a hipotenusa, certo? Se eu tenho a hipotenusa e esse cateto, eu vou aplicar para encontrar esse daqui. Diante disso, vamos agora revisar as razões ou relações trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Essas razões ou relações, eu vou utilizar ela em relação aos ângulos do triângulo, certo? E eu só vou aplicar essas razões ou essas relações também no triângulo retângulo. Como eu já falei para vocês, 3 lados. Então, esse lado daqui eu vou chamar ele de hipotenusa, esse aqui de cateto, esse aqui de cateto. Ah, eu esqueci de dizer a vocês, por que eu vou chamar esse lado de hipotenusa? A hipotenusa, ele vai ser o lado maior do triângulo, que é justamente o lado que vai ficar oposto ao ângulo reto de 90. Aí, imagine que eu queira calcular o valor da hipotenusa, certo? Quero calcular o valor da hipotenusa. E eu só conheço esse lado aqui, ó. Eu quero calcular o valor da hipotenusa
mas eu só conheço esse lado aqui, que é o meu cateto adjacente. Se eu só conheço um lado, pessoal, só conheço um lado, e eu quero calcular esse daqui, ó, eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras. Eu só posso aplicar o teorema de Pitágoras quando eu conheço dois lados e quero calcular o terceiro. Mas nesse caso aqui eu só conheço esse e quero calcular esse. Aí o que é que eu vou fazer nesse caso? Aí eu vou aplicar essas relações trigonométricas, que essas relações eu vou trabalhar com o ângulo, certo? Então, para eu calcular a hipotenusa conhecendo o cateto adjacente, eu preciso conhecer o valor de um ângulo, certo? Aí eu preciso conhecer o valor de um ângulo, preciso conhecer um lado para poder calcular o outro. É por isso que eu chamo de relações trigonométricas. Aí vamos aqui, eu tenho 3 ângulos, eu vou chamar esse ângulo de alfa. Em relação a esse ângulo alfa aqui, ó, esse Bzinho, que eu chamo de cateto, ele vai ser o meu cateto oposto, porque ele está oposto a esse ângulo. Esse C aqui, que é o outro cateto, em relação a esse ângulo que eu chamei de alfa, ele vai ser o meu cateto adjacente, porque ele está do lado do ângulo. E aqui eu vou ter a minha hipotenusa normal. Ela não vai diferenciar, ela não vai modificar, certo? Eu vou ter o meu cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, ok? Se fosse em relação a esse ângulo daqui, ó, esse C já não seria o meu cateto adjacente, ele seria o meu cateto oposto. E o B já seria o meu cateto adjacente, é o que eu estou fazendo em relação a esse. Então, em relação a esse ângulo daqui, nós vamos agora ver as nossas relações trigonométricas. Quais são elas? O seno, certo? Os ângulos vai ser chamado de seno, de cosseno e de tangente. Então, quando é que eu vou aplicar a relação seno? Para que eu possa calcular um lado do triângulo, sendo que eu conheço só outro. Então, eu vou aplicar a relação seno, seno do ângulo alfa, quando eu conhecer o cateto oposto e quiser calcular a hipotenusa. Ou eu conhecer a hipotenusa e quero calcular o cateto oposto. Quando é que eu vou aplicar a relação cosseno do meu ângulo? Cosseno do ângulo alfa. Quando eu conhecer o cateto adjacente e querer calcular a hipotenusa. Ou conhecer a hipotenusa e quero calcular o cateto adjacente. E quando é que eu vou aplicar a minha relação tangente? Quando eu quiser calcular o cateto oposto, conhecendo o cateto adjacente, ou vice-versa, certo? Só que, para que eu aplique essas relações trigonométricas, eu vou precisar conhecer alguns ângulos, que a gente chama de ângulos notáveis, em relação ao seno, o cosseno e tangente. E quais são esses principais ângulos que a gente chama de ângulos notáveis? É o ângulo de 30 graus, o de 45 e o de 60. E quais são os valores desses ângulos? Vamos conhecer agora. O seno de 30, certo? Ele vale 1/2. O seno de 45, ele vale raiz de 2 dividido por 2. O seno de 60, ele vale raiz de 3 dividido por 2. Aí, vamos para o cosseno. O cosseno, ele vai ser quase parecido com o seno. Eu só vou trocar de posição. O 45, ele vai continuar sendo raiz de 2 dividido por 2. E eu vou trocar aqui, ó. Em vez de cosseno de 30, vai ser o valor do seno de 60. Raiz de 3 dividido por 2. E o cosseno de 60 vai ser o valor do seno de 30, que é 1/2. Eu só troquei de posição, certo? E em relação à tangente, que vai diferenciar a tangente de 30. Quanto é que vale a tangente de 30? Vale raiz de 3 dividido por 3. A tangente de 45 vale 1. E a tangente de 60 vale raiz de 3. Então, é muito importante que vocês aprendam esses valores aqui dessa tabela para poder calcular o lado do triângulo, certo? Conhecendo um ângulo e conhecendo um lado. Aí, para isso, é necessário que vocês aprendam esses valores aqui dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, certo? Então, quando é que eu vou aplicar essas relações trigonométricas? Quando eu conheço um lado, conheço um ângulo e quero calcular o segundo lado do triângulo, certo?
Aí, vamos ver outra coisa aqui, ó. Vamos ver agora seno e cosseno de ângulos obtusos. Que aí é que eu vou para a parte do nosso conteúdo realmente, que é lei seno e lei cosseno. O que seria esse ângulo obtuso? Esse ângulo obtuso, ele vai ser um ângulo maior que 90 graus, certo? Na minha tabela, eu não tenho ângulos maiores que 90. Aí, eu preciso utilizar uma relação para que eu encontre o valor desse ângulo maior que 90. Por exemplo, eu quero calcular o ângulo de 120. Seno de 120, por exemplo. Eu não tenho esse valor na minha tabela. Eu preciso aplicar uma relação para encontrar esse valor. Então, se eu quero encontrar o seno de um determinado ângulo, certo? Eu vou pegar 180 e subtrair com esse ângulo. Por que eu pego 180? Porque a soma dos três ângulos do triângulo vai dar 180. Então, sempre eu vou ter 180 como referência. Por exemplo, eu quero calcular 120, né? O seno de 120 vai ser igual ao seno de 180 menos o valor de x. Que é x? 120. Então, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 180 menos 120, isso vai me dar 60. Então, o seno de 120 vai ter o mesmo valor do seno de 60. E quanto é que vale o seno de 60? O seno de 60 vale raiz de 3 dividido por 2. Tá vendo que é prático a gente encontrar? Então, o seno de 120 vale raiz de 3 dividido por 2. E se eu quero achar o valor do cosseno? O valor do cosseno vai ser o mesmo processo. Eu vou pegar 180 e subtrair com um ângulo. Só que o cosseno de um ângulo obtuso, ele vai ser o oposto de um ângulo menor que 90, certo? Por exemplo, se o resultado der 1 dividido por 2, 1/2. Então, o cosseno do ângulo obtuso vai ser menos 1/2. Por exemplo, 120 novamente. Vamos ver aqui. Cosseno de x, que no caso é o 120, vai ser igual ao menos cosseno de 180 menos 120, que vai dar 60 também. Então, o cosseno de 120 vai ter o valor do cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 vale 1/2. Só que o cosseno de 120, que é do ângulo obtuso, vai ser o oposto dele, vai ser menos 1/2. Pronto, vamos ver agora, vamos dar continuidade. Imagine que eu queira calcular o lado de um triângulo que não seja retângulo. Para que eu calcule o lado de um triângulo que seja retângulo, como eu já falei para vocês anteriormente, eu vou aplicar ou o teorema de Pitágoras, ou eu vou aplicar as relações trigonométricas. Mas imagine que não seja um triângulo retângulo. Aí eu vou aplicar duas leis, que chama lei dos senos e lei dos cossenos. Primeiro, vamos conhecer a lei dos senos. Então, a lei dos senos diz o seguinte, ó. Essa lei dos senos, só vou trabalhar com o ângulo seno, certo? E a lei dos cossenos, eu vou trabalhar com o ângulo cosseno. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse triângulo aí tem 3 lados diferentes. Ele não é um triângulo retângulo, certo? Se ele tem 3 lados diferentes, ele vai ter 3 ângulos diferentes. Aí, eu tenho o lado A do triângulo, que eu chamei de Azinho, o lado B, que eu chamei de Bzinho, e o lado C, que eu chamei de Czinho. Em relação a esse lado C, eu vou ter o ângulo C. Em relação a esse lado A, eu vou ter o ângulo A. E em relação a esse lado B, eu vou ter o ângulo B. O que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que os lados do triângulo, com os seus ângulos, vai formar uma proporção. Ou seja, o que é proporção? De cada lado que eu multiplicar os valores, eu vou encontrar o mesmo resultado. Ou seja, se eu pegar esse lado A com o seno do ângulo A, isso daqui vai ser igual se eu pegar o lado B dividido para o seno do ângulo B, que isso daqui vai ser igual se eu pegar o lado C e dividir com o ângulo C. Então, os lados com os seus ângulos vai formar uma proporção.
o lado A com o seu ângulo oposto, o lado B com o seu ângulo oposto e o lado C com o seu ângulo oposto. Então, eu vou utilizar os três de uma vez só? Não, eu não vou. Normalmente eu vou utilizar dois, certo? Eu vou utilizar dois ângulos e um lado. Aí, vamos ver aqui, ó. A lei dos senos diz que o lado do triângulo com seu ângulo oposto vai formar uma proporção. Aí, nesse caso aqui, ó, quando é que eu vou aplicar essa lei dos senos? Eu vou aplicar essa lei dos senos quando eu conhecer dois ângulos do triângulo e um lado. Então, quando eu conhecer dois ângulos de um triângulo e um lado, aí eu vou aplicar a lei dos senos. Imagine que eu conhecesse esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo fosse 45, certo? E esse ângulo daqui fosse 60. Então, eu conheço esse ângulo, eu conheço esse, e conhecesse esse lado C. Por exemplo, esse lado C fosse 10 e eu quisesse calcular o lado B. Então, ó, eu conheço dois ângulos do triângulo, conheço um lado e quero calcular outro. Então, quando eu conheço dois ângulos, conheço um lado e quero calcular o outro lado do triângulo, ou o segundo lado do triângulo, eu vou aplicar a lei dos senos, certo? E como é que ficaria isso daqui, ó? Como é que ficaria isso aqui para eu calcular esse valor daqui, ó? Aí, eu vou fazer uma proporção com o lado oposto, certo? Ó, x tá oposto a 45. Então, ficaria x dividido para o seno de 45, que isso daqui vai ser igual, o 10 está oposto ao seno de 60. Isso aqui vai ser igual a 10 dividido para o seno de 60. Aí, agora eu iria substituir os valores do seno de 45 e o seno de 60, que a gente encontra lá naquela tabela, e concluir, continuar o nosso cálculo para descobrir o valor de x, certo? Daqui a pouco a gente vê isso na nossa atividade. E quando é que eu vou aplicar a lei dos cossenos, pessoal? Aí, novamente, quando é que eu vou aplicar essa lei dos cossenos? Quando não for um triângulo retângulo. Aí, nesse caso, quando é que eu vou aplicar essa lei dos cossenos? Quando eu conhecer apenas um ângulo do triângulo e conhecer dois lados, certo? Aí, o que é que diz a lei dos cossenos? Ó? Aí, novamente, eu tenho um triângulo. Chamei esse lado de B, esse lado de A, esse lado de C, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, ó. Imagine que eu conheça o lado B e o lado C. E quero calcular esse lado A, certo? Então, para eu calcular esse lado A, eu preciso conhecer o ângulo A. Então, eu conheço o ângulo A, conheço o lado B, conheço o lado C e quero descobrir o valor do A. Então, lei dos cossenos, eu vou conhecer um ângulo do triângulo, vou conhecer dois lados e quero calcular o terceiro. Ou eu posso conhecer também os três lados e posso calcular também um ângulo, certo? Aí, vamos ver, ó, eu quero calcular esse lado A. Conheço o lado B, o lado C e o ângulo A. Aí, eu vou aplicar essa relação daqui, ó. O valor de A vai ser A ao quadrado, que vai ser igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o lado B e o lado C, que eu conheço, vezes o cosseno do ângulo A, que eu também já conheço. Se agora eu quero calcular esse lado B, eu quero calcular o B agora. Eu conheço o A e conheço o C. Aí, eu vou aplicar essa relação daqui. E se eu quero calcular o lado C, conhecendo o lado A e o lado B? Aí, eu vou aplicar essa relação daqui, certo? Se eu quero calcular o lado C, eu tenho que conhecer o ângulo C. Se eu quero calcular o lado B, eu tenho que conhecer o ângulo B. E se eu quero calcular o lado A, eu tenho que conhecer o ângulo A, certo? Não precisa vocês decorar essas três relações daqui. O importante é que vocês aprendam de uma forma geral. Sempre, certo? Que eu quero calcular um lado desse triângulo,
eu vou começar por esse lado que eu quero calcular. Então, se eu quero calcular o lado A, eu vou começar pelo lado A. Ok? Se eu quero calcular o lado B, eu vou começar pelo lado B. E se eu quero calcular o lado C, eu vou começar pelo lado C. E sempre eu vou utilizar os outros dois lados que eu conheço. E sempre também eu vou conhecer o ângulo do lado que eu quero calcular. Aí, quando é que eu vou aplicar a lei dos cossenos? Quando não for um triângulo retângulo e eu conhecer um ângulo e dois lados, querendo calcular o terceiro. E também eu posso aplicar a lei dos cossenos quando eu conhecer os três lados e querer calcular um ângulo. Eu poderia conhecer o lado A, o lado B e o lado C e querer calcular o ângulo A, certo? Ou eu poderia conhecer os três lados e querer calcular o ângulo B, ou os três lados e querer calcular o ângulo C. Então, eu vou aplicar a lei dos senos em um triângulo que não seja retângulo e quando eu conhecer dois ângulos e um lado. E eu vou aplicar a lei dos cossenos quando eu quero calcular o terceiro lado de um triângulo. Para isso, eu tenho que conhecer dois lados e um ângulo. Ou eu também posso aplicar a lei dos cossenos para calcular o ângulo desse triângulo. Como também eu posso aplicar a lei dos senos para calcular também o ângulo desse triângulo. Tá ok, pessoal?